Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queiram sentar-se, por favor. Nós temos na liturgia de hoje, nesta semana que sucede à celebração do Sagrado Coração de Jesus, um dos traços de como é o Sagrado Coração de Jesus e como ele nos convida a sermos também. Nós sabemos que uma das pragas que corrói o relacionamento humano, o relacionamento na sociedade, chama-se egoísmo. Depois do pecado original, depois do pecado de Adão e Eva, o ser humano ficou extremamente egoísta. E essa é a tendência de todo o homem e de toda a mulher concebidos no pecado original. Isso já foi assim ao sair do paraíso. Deus pergunta de quem é que, o que é que aconteceu? Adão põe a culpa em Eva, Eva põe a culpa na serpente, enfim, mas cada um, a tendência de cada um é preocupar-se com os seus próprios interesses. E a tendência de cada um é, no máximo, ser justo. Mas a nossa tendência não é sermos generosos sem o auxílio da graça. E isso, inclusive, constituiu-se em leis. E é por isso que Jesus aqui menciona no Evangelho: ouviste o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Na lei antiga, no Império Romano, esta era a pena de talião, e também em outros povos da antiguidade, por exemplo os egípcios, essa pena de talião aplicava-se. Quem cometia um crime tinha de ser punido da mesma forma com que ele prejudicou o outro. Então era tão forte essa aplicação que, por exemplo, se alguém cometia um homicídio, qual era a pena? Ele era sepultado vivo juntamente com a pessoa a quem ele tinha assassinado. É cruel, não é? Sobretudo pensando que possa haver um lapso no julgamento. Mas Nosso Senhor vem-nos ensinar de que, no que diz respeito ao nosso amor próprio, aos nossos interesses pessoais, nós devemos dar, mas dar com abundância, com generosidade, dar de nós. Então ele vai dizer que se alguém quiser abrir um processo para tomar a túnica, dá-lhe o manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilómetro, caminha 2. Então, dar sempre o dobro daquilo que nos é pedido. Isso é algo, assim, inimaginável, inesperado. Imaginemos lá em casa, por exemplo, a mãe está cansada e diz: filho, hoje a mãe está um pouco cansada, será que podes lavar a louça do jantar? E o filho: ai, pois não, mãe. Às vezes pode acontecer que a mãe chega lá e está pela metade, não é? Mas imagina assim um filho que aprendeu bem a catequese, então ele chegou em casa, a mãe pede para lavar a louça e quando vai ver está a louça de jantar lavada e o quarto arrumado, a sala arrumada, a roupa passada a ferro e a mãe, mas quem fez isto? Não sei, desapareceu o benfeitor. Seria muito bonito, não é mesmo? É muito interessante. Talvez até, quem sabe, fazermos aqui um propósito conjunto hoje na missa. Todos os filhos que estiverem a assistir hoje fazem isso em casa. Uma ideia, um propósito, assim, uma sugestão de propósito. Pode servir para os pais também. Enfim, mas de facto é o que Nossa Senhora recomenda. Porque a tendência humana de nós nos imitarmos justamente faz com que, se um toma uma atitude de generosidade, o outro mais facilmente também será generoso. Se um toma uma atitude de egoísmo, o outro mais facilmente tem uma atitude de egoísmo também. E é por isso que São Paulo dá aqui o exemplo dele. E ele diz que, para não ser desacreditada a pregação dele, porque ele, apóstolo, etc., ele tinha que testemunhar com o exemplo, evidentemente, como todo cristão. Então, ele disse que, aqui localizar a leitura, ele vai dizer que
que sendo pobre, enriqueceu a muitos. Procurou ser sempre bondoso no Espírito Santo, em amor sincero, com palavras verdadeiras, na honra e na desonra, na má e na boa fama. Ou seja, ele fez de tudo. Ele fez de tudo para servir, ele fez de tudo para se dedicar. E assim ele sustentou, digamos, o apostolado dele. E esse foi o símbolo dos cristãos nos primórdios do cristianismo. Como é que o cristianismo se espalhou tanto? Às vezes nós vemos hoje, nossa, parece difícil a Igreja Católica crescer, o apostolado a crescer. E o mundo está muito mau. Mas se nós virmos o início do cristianismo, foi em circunstâncias muito piores, porque no Império Romano havia uma devassidão moral, uma podridão moral enorme. Mas aqueles que eram cristãos levavam isto a sério. E os pagãos, aqueles romanos que cultuavam os falsos deuses, que tinham os piores costumes, eles olhavam para os cristãos e diziam: vejam só como eles se amam. Porquê? Porque eles praticavam isto que aqui Nosso Senhor diz no Evangelho. Então esse é um meio de apostolado super fecundo. E se nós analisarmos, assim como São Paulo diz que ele fez, se nós analisarmos a vida dos santos, foi assim a 100%. Inclusive se nós imaginarmos como era na Santa Casa de Nazaré, por exemplo, São José. São José, ele tinha a profissão, era marceneiro. Naturalmente ele tinha de cobrar pelos trabalhos que ele fazia. Mas se nós pensarmos, para aplicarmos à nossa vida, como é que seria a atitude dele, por exemplo, no seu trabalho? Ele fazia um móvel e o cliente já tinha pago e pedia uma coisa ou exigia uma coisa que ele não tinha encomendado. Um móvel tinha que ter 3 gavetas. São José só tinha feito 2, ele só tinha dito 2, mas queria uma a mais. São José, pois não, com certeza, quem sabe se ele não fez isso inúmeras vezes. Ele fazia o pedido, atendia e acabava por mostrar a sua generosidade, a sua magnanimidade. Assim nós devemos ser para com o que é o nosso próprio interesse. Santa Teresinha do Menino Jesus, por exemplo, não no aspecto de dar, isso também ela fez muito, mas no aspecto de passar por cima das pequenas diferenças, das coisas que ferem o amor próprio. Ela gostava muito de flores. E havia uma freira no convento que tinha alergia a flores. Mas para além de ser alérgica a flores, ela tinha birra com flores. Então, Santa Teresinha um dia conseguiu um arranjo de flores de plástico muito bonito. E colocou numa sala. E quando a freira ia entrar nessa sala, mal viu o arranjo de flores, já ia ter um surto de espirros. A nossa tendência natural seria... deixa espirrar para eu dizer que são de plástico. Não é verdade? Seria a tendência. Santa Teresinha corre para junto à freira e diz: Irmã tal, olha só que alegria. Conseguimos este arranjo de flores de plástico tão bonita, tão bonito. É um ato de virtude. A nossa natureza não dá para isso. E é por isso que hoje a liturgia nos convida a rezarmos para pedirmos essa graça de nós dobrarmos o nosso amor próprio. Porquê? Porque assim nós nos preparamos para ir para o céu. Na entrada do céu, nós seremos julgados segundo o amor. E o amor manifesta-se nestes pequenos atos. Então, um bom termómetro para eu medir a quantas ando eu no meu amor para com Deus é ver se eu consigo ser indiferente a estas coisas que me tocam na pele, pequenas. Se eu consigo ser generoso e se eu consigo dar mais do que me pediram. Fazer tudo com perfeição. Sobretudo no que diz respeito a Deus. E este é o exemplo que Ele nos deu nos santos e este é o exemplo que Ele nos deu nele mesmo. Nós vemos, por exemplo, Nosso Senhor Jesus Cristo hoje vai-se fazer aqui presente neste altar. Ele dá-se a nós na Sagrada Comunhão. Quando? Sempre que nós desejarmos, até 2 vezes por dia, a Igreja permite que recebamos a Sagrada Comunhão se estamos preparados. Então Ele se deu com uma superabundância enorme. Nós entramos numa igreja a qualquer hora. Qual é o horário marcado por Nosso Senhor Jesus Cristo para atendimento? Horário de atendimento paroquial de Nossa Senhora. Sempre. Ele está sempre no sacrário. Nesta capelinha não temos sacrário, mas em geral as capelas têm esta.
não tem aqui fixo, está aqui na capela principal da casa. Vamos a uma capela, Nosso Senhor Jesus escondido no sacrário está à nossa disposição, sempre, com toda a generosidade, inclusive para os momentos em que Ele é ali como que abandonado, em que ninguém o visita, Ele está ali à disposição. Confissão, Ele deixou-nos a confissão. Quantos dias do ano é possível nós confessarmos? 365 dias do ano, os sacerdotes estão disponíveis para atender a confissão. Porquê? Porque Ele deixou ao nosso alcance. Essa medida de generosidade que Ele nos dá, Ele pede que nós a tenhamos uns para com os outros, para sermos ainda mais dignos da grande medida com que Ele nos dispensa a sua bondade. Passamos essa graça na liturgia de hoje e assim estaremos a preparar-nos e a preparar a sociedade para vivermos na terra o reino do nosso Senhor, como Ele nos pede que rezemos no Pai Nosso. Venha a nós o vosso reino, começa por aí. Assim virá o reino do Imaculado Coração de Maria que ela pediu em Fátima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja